Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E, pessoal, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito de juros simples, tá bom? Turminha, é um sistema que nós temos em relação a rendimento de um determinado valor, tá? Então, tem muita gente que fala em relação assim, é um sistema de rendimento, é um regime no qual você submete uma situação ao rendimento do capital. Tranquilo? Pessoal, a gente vai sempre trabalhar passo a passo para você entender como que você resolve uma questão de juros simples. Não se preocupe, tá? É extremamente tranquilo, extremamente simples de você resolver uma questão e é só um detalhe que a gente vai aqui e ali adaptando, tá bom? A gente vai aprofundando à medida que a gente for resolvendo. Turminha, segue a gente lá no Instagram. Qualquer dúvida que você tiver ao longo do processo, manda pra gente. Sinta-se à vontade, @professor Ian Ribeiro. Vamos lá. Turminha, nós vamos construir juntos toda a nossa ideia. E aí, eu vou colocar para vocês a seguinte situação. Observe, ó. Vamos supor, turma, que você tem ali, no momento, um determinado valor. E aí é interessante você pensar assim, ó, aquele valor que você tem no momento, concorda que é um momento presente? Então eu posso chamar esse valor de valor presente. Ponto. Só que assim, esse mesmo valor presente, ele recebe outro nome, tá? Ele, sem problema nenhum, ele pode ser chamado de capital. É o valor que você tem. Então, eu quero que você construa essa situação comigo. Vamos supor, turma, que você tem ali, ó, um valor de R$ 1.000, beleza? Então, o valor presente, o seu capital, ele é R$ 1.000 naquele momento. Aí que tá o detalhe. Você vai emprestar esse valor a alguma pessoa. Então, ou colocar no banco a um determinado regime de capitalização simples. Turma, olha que bacana. Quando você empresta, quando você pega uma situação de poupança, tá? Quando você coloca o seu valor na poupança, percebe que um período de tempo depois ele não é o mesmo valor? Concorda que ele é um pouquinho maior do que o valor que você tinha colocado antes? É porque o valor que você recebe, turma, é um bônus pelo empréstimo do dinheiro que você colocou. Então, começa a analisar. Quanto maior o tempo em que eu deixo o meu dinheiro, maior não é a bonificação que eu recebo por estar emprestando dinheiro ao banco. Tem que começar a desmistificar isso daí, porque muita gente acha assim: eu coloquei o dinheiro ali, ninguém mexe. Turma, a partir do momento em que você coloca seu dinheiro na poupança, por exemplo, aquele dinheiro ele é emprestado ao banco e o banco movimenta da maneira como ele achar melhor. O número que você está vendo ali é o número que de fato você colocou, mas não significa falar que o banco não pega o valor que você deixou, ele movimenta. Ele faz empréstimo para outras pessoas, ele faz o que ele quiser. E o uso do seu dinheiro para outras finalidades é justamente o bônus que você recebe, porque você está emprestando ao banco. Essa é a realidade, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Observe, esse capital de R$ 1.000, ele vai ficar ali no banco, e eu vou estipular aqui para você,
durante um período de 3 meses. A gente está construindo juntos, tá? Durante um período de 3 meses. Turminha, consequentemente, percebe que eu estou fixando um tempo T de aplicação do meu valor? Bom, só que aí, o que acontece? Uma vez que você empresta o dinheiro, você vai se deparar com uma situação chamada taxa de aplicação. Vamos supor que o banco fale assim, olha, se você deixar o seu dinheiro aqui durante 3 meses, eu vou te fornecer uma taxa de aplicação de 10% ao mês. Turminha, isso aqui é uma porcentagem, tá? O que significa falar? 10% ao mês. Então, significa falar que a cada mês, ao mês, eu recebo uma bonificação de 10% de alguma coisa. Ué, mas esse 10% em cima de alguma coisa é em cima de quê? Turma, do capital. Então, no meu exemplo, a cada mês eu recebo 10% de 1.000. E concorda que esse processo ele vai se repetir durante quanto tempo? 3 meses. Aqui a gente começa a juntar algumas coisas, Esse valor de porcentagem que eu estou colocando aqui é o que a gente chama de taxa de aplicação. Essa taxa de aplicação eu vou chamar de I. Beleza? Taxa de aplicação eu estou chamando de I. Turma, juros simples é o mais simples que você tem de trabalhar. Porque aqui a gente pode pensar assim agora, Quanto que eu vou receber? Ian, eu recebo 10% ao mês em cima de um capital de 1.000. Então, a cada mês eu recebo 10% de 1.000. É claro que você pode fazer por uma regra de 3, mas você pode fazer assim também, 10% é 10 sobre 100 vezes 1.000. Eu posso cortar 0 com 0. 10% de 1.000 é 100. Olha que detalhe interessante. No regime de capitalização simples, o seu rendimento, que é chamado de juros, ele vai ser sempre o mesmo, baseado no valor inicial. Então, uma vez que eu calculo a taxa em cima do capital, eu replico esse valor para o tempo dado. Então, no primeiro mês, quanto que eu vou receber? Aí, no primeiro mês, eu recebo 100. No segundo mês, turma, no regime de capitalização simples, eu continuo recebendo o mesmo valor. Lembra que a gente calculou 10% do capital? R$100. No segundo mês, R$100. No terceiro mês, R$100. Se fosse o mesmo tempo de 9 meses, a cada mês você acrescenta R$100. O meu rendimento no problema, tá? Claro, que a gente chama de juros. Então, isso é importante você anotar, porque o rendimento que você recebe é chamado de juros. Turminha, quanto que foi os juros aqui? 300. Só que concorda que esse 300,
ele vai ser somado ao valor inicial, que é o valor presente ou capital. Então, turma, o valor final da minha aplicação, concorda que ele vai ser o inicial mais o rendimento? Então, no nosso probleminha fictício, eu recebo quanto? 1.300. Turma, eu quero que você anote o seguinte, ó. Esse valor final, ele é chamado de montante. Valor final é o montante. E o montante é o inicial mais o rendimento, que a gente chama de juros. Conseguiu pegar a ideia de todo o problema com valores? A gente calculou uma taxa em cima do capital. Esse valor, ele é o mesmo no período de tempo, ele não muda, porque é sempre fixado no valor inicial. É aí que a gente começa a entender assim, ó. Para observar. No nosso problema aqui, concorda que a gente calculou a taxa de aplicação em cima do capital inicial? Então, é a taxa de aplicação de um capital. Turma, concorda que a gente pegou esse resultado e multiplicou pelo tempo de existência da aplicação? Concorda que essa soma ela não foi igual ao rendimento? Foi igual aos juros. É aí que surge a equaçãozinha de juros, ó. Então, como que você calcula um juros simples? Turminha, o juros simples é capital vezes a taxa de aplicação vezes o tempo de execução. Por isso que a gente tem o costume de falar assim, ó, juros é J-CIT. J-CIT. Capital, se você quiser anotar, não tem problema, tá? Tá no seu material. Capital, taxa, tempo. Só que qual que foi o passo final que a gente fez? Percebe que depois que a gente calculou os juros, a gente não somou ao valor inicial para encontrar o valor final, que a gente chama de montante? Turminha, então eu posso dizer que o montante da aplicação é a mesma coisa que o capital somado com os juros. A gente pode ir um pouquinho mais além, onde eu consigo substituir esse J-CIT aqui embaixo. Então, observe, montante é capital mais. Lembra que os juros, ele não foi definido como capital, taxa, tempo? Então, no lugar desse J, eu vou colocar capital, taxa, tempo. Tem uma coisa na matemática que você pode fazer aqui, ó. Percebe que o capital ele está nos dois termos? Então, eu posso colocar em evidência. Turminha, é normal você escrever o montante assim, ó. C que multiplica 1 mais taxa vezes tempo. Tá bom? Duas fórmulas que você precisa aprender. Primeiro é o cálculo de juros e depois é o cálculo do
montante. Pronto. Tendo essa ideia, esse mesmo problema aqui, ele fica fácil, tá? Porque ao invés de você calcular separado por uma regra de 3, a gente pode simplesmente assim, ó, juros. Qual é o capital inicial? 1.000. Qual é a taxa de aplicação? 10% ao mês. Então, eu sei que 10% é 10 sobre 100. Isso é importante, tá? Porque aqui é uma porcentagem. Então, por divisão, centagem 100. Durante quanto tempo? 3 meses. Ó, 0 com 0, 0 com 0. Juros 300. Montante, capital mais juros. Montante 1.300. Mas o que não impede de você chegar e colocar direto nessa equação aqui também. Aí você já encontraria o 1.300. Então depende muito de como a questão ela te pede. Se ela pedir o montante, só o montante, você pode colocar direto. Se ela te pedir os juros, basta colocar a primeira equação e você já formula de uma maneira mais rápida. Informação extremamente importante. Turma, de verdade, guarda isso no seu coração. Ó, lembra que quando a gente calculou o juro simples, a gente utilizou capital vezes a taxa vezes o tempo. Turminha, a taxa e o tempo, concorda que existem uma unidade de tempo associada? No problema em que eu coloquei aqui em cima, eu falei assim, ó, ao mês. Iria aparecer um tal de AM, ao mês, AA, ao ano, AB, ao bimestre, ao trimestre. Então, eu sempre tenho que pensar na unidade de tempo que está sendo trabalhada. E aí que está a informação importante. A taxa de aplicação e o tempo, elas têm uma condição, ó. Elas têm que estar na mesma unidade de tempo. Turma, não se trabalha em tempos diferentes, ó, na mesma unidade de tempo. Não se trabalha em tempo diferente. E quando eu falo tempo diferente, é você pensar assim, ó. Vamos supor que você tem 1% ao mês. E eu te forneço um tempo de 2 anos. Tá vendo que a unidade ela tá diferente. É aí que você começa a criar a malícia assim, peraí. 2 anos é a mesma coisa que 24 meses. Tá vendo que agora você saiu de uma unidade de tempo diferente, digamos assim, para uma unidade igual? Eu também poderia pegar aquela taxa de ao mês e multiplicar por 24, que seria 24 meses acumulados que você tem ali, tá? Então, para analisar essa situação e, de fato, colocar na anotação aí, mesma unidade. Converta a unidade de tempo. Beleza? Turminha, vamos resolver uma questão. A questão ela vai dizer assim, ó. Uma pessoa, ela aplicou, tá? O capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. A gente vai determinar os juros e marcar o montante da aplicação. Essa é a questão.
Tranquilo? Turminha, se você vai determinar os juros em um regime de capitalização simples, os juros é J-CIT. Juros. Qual é o capital? 1.200. Qual é a taxa? A taxa é 2%. Turma, 2% é 2 sobre 100. Em um período de quantos meses? 14. Tá vendo que a unidade de tempo ela já está na mesma. Então eu não preciso mudar, o que já fica maravilhoso. Eu posso cortar 0 com 0, esse 0 com esse 0, porque essa multiplicação ela me permite, tá? Qual é os juros? 12 vezes 2, 24. 24 vezes 14, 336. Então, os juros 336. Só que lembra que a questão ela está pedindo o montante? É claro que você poderia fazer direto. Mas uma vez que a gente calculou os juros, né, separado, eu posso fazer aqui, montante é o capital mais os juros. Montante é o capital de 1.200 mais um juros de 336. 1.536, letra A. Beleza? É claro que vai ter gente que vai me perguntar assim, Ian, para marcar a resposta correta, eu poderia fazer assim, 1 mais taxa tempo direto? Pode, tá? Se você opta por fazer isso daqui, você já cai direto na letra A e tá tudo bem. Se você opta por fazer os juros primeiro para depois marcar a soma em relação ao montante, tá tudo bem também, beleza? Resposta correta, letra A. Essa é a nossa construção. Próxima questão. Um capital, ele foi aplicado a um juro simples com uma taxa de 5% ao mês durante 5 meses. Se no final desse período o juro produzido foi de 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação? Questão muito bacana pelo seguinte, observe. A questão ela te deu os juros que foi produzido. Mas eu não sei o capital inicial, porque como eu estou querendo o montante não é o capital mais os juros, mas eu só tenho os juros, eu não tenho o capital. E eu também não tenho o montante. Só que, turma, os juros é um capital vezes a taxa vezes o tempo. Aqui você tem o valor dos juros 152,25. O capital eu não sei. A taxa 5%. Então é 5 sobre 100. Em um período de quantos meses? 5. Esse valor de 100, você vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, quando você passa multiplicando, essa vírgula ela desloca 2 vezes para cá. Beleza? Vai ficar 15.225 igual ao capital vezes esse 5, eu vou multiplicar com esse 5. 25. Turminha, como que eu encontro o capital? Se eu passar esse 25 para o outro lado dividindo, eu encontro o valor da capital. Tá? Então, eu vou chegar aqui, 15.225 dividido por 25. 609. Show de bola? 609 é o capital que eu tenho.
que ele está pedindo? Não é o montante? Montante não é o capital mais os juros? Eu não tenho o capital agora, então eu pego esse 609 e eu somo com 152,25. Então, consequentemente, qual é a resposta correta? Letra A. 761,25. Questão muito bacana que envolve juros mais a aplicação do montante, que é capital mais os juros. Tranquilo? Pessoal, espero que você tenha entendido, tá? Ó, a resposta correta, letra A, de fato. Espero que você tenha entendido. Muito tranquilo, juros simples, de verdade. É você realmente aplicar aquilo que a gente está vendo aqui em relação aos juros, mais um montante. Mas por se tratar de um regime de capitalização simples, onde é sempre fixado no valor inicial, você pode montar da maneira como você achar melhor. Não, você quer calcular aqui a taxa em cima do capital? Faça uma regra de 3, depois multiplico pelo tempo, ou você aplica a fórmula direta, não tem problema, porque ele é um regime linear. Então fica super tranquilo de se trabalhar. Tranquilo? Pessoal, qualquer dúvida que você tiver ao longo do processo, manda lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, tá? Sinta-se à vontade, marca a gente lá também, vou ficar extremamente feliz de receber isso daí. Show de bola? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!